Olá, eu sou a professora Alcione, este é o meu canal. Estamos aqui para mais uma aula do Língua Portuguesa Que Lindeza. Mais especificamente, estamos em uma aula do curso de extensão de Morfologia Básica pela UniOeste. E hoje nós vamos falar da flexão. Na aula passada nós falamos da flexão de gênero. Hoje nós vamos falar da flexão de número. Vamos lá? E novamente nós vamos fazer a abordagem a partir da obra de Koch e Silva, que são linguistas, e obviamente teremos então perspectivas que diferem da gramática tradicional. As autoras observam que, em se tratando do número, o conceito significativo é muito mais simples e coerente do que a questão do gênero. Trata-se da oposição entre um único indivíduo ou mais de um indivíduo. Excetuam-se a situação especial dos coletivos, em que a forma singular envolve uma significação de plural, e a de certos nomes, em que a forma de plural refere-se a um conceito linguisticamente indecomponível. Trata-se nos dois casos de uma peculiaridade da língua. No primeiro, a língua interpreta uma série de seres homogêneos como uma unidade superior, que como unidade vem no singular. Multidão pressupõe indivíduo cidadão. Ramagem indica coleção de ramos. Evidentemente, tais nomes, quando designam mais de um conjunto, se flexionam também no plural. Multidões, ramagens. No segundo caso, interpreta-se linguisticamente, de um modo global, um contínuo de atos ou de partes integradas que podem ser entendidos no mundo extralinguístico como uma série ou sequência de partes componentes. Então, óculos, algemas, núpcias. Esses vocábulos não apresentam palavras no singular correspondentes. Também em relação ao número, a semelhança do que ocorre com o gênero, entende-se o mecanismo flexional como uma oposição privativa em que há um singular não marcado que opõe-se a um plural com marca própria, caracterizado pelo morfema S. Por exemplo, vogais orais e nasais como cajá, cajás, romã, romãs, terminado em M como em álbum, álbuns, ditongos orais como céu, céus, ditongos nasais átonos e alguns tônicos como bênção, bênçãos, irmão, irmãos. Fora dessa regra geral, a única complexidade do mecanismo flexional de número está nas mudanças morfofonêmicas exigidas por certas estruturas vocabulares, que ocasionam diferentes alomorfes. Vocês lembram da aula sobre alomorfia? Se não se lembrem, volte aqui à aula 5 do Igor e também a aula extra que eu gravei há poucos dias. No que tange aos alomorfes que marcam pluralização, as autoras dizem que os nomes terminados no singular em S, precedidos de vogal tônica, e também R, Z e N, formam plural com o acréscimo dos alomorfes es. Então, em país, temos países. Em pilar, pilares. Em vez, vezes. Em cânon, cânones. A presença da vogal ato na E resulta de uma mudança morfofonêmica fonologicamente motivada, como nós já vimos em aula anterior com Renan, que é decorrente da impossibilidade em nossa língua de grupos finais cuja combinação seja SS, RS e RZ. Outro caso de alomorfia ocorre com o nome terminado em L, precedido de vogal diferente de I, cujo plural é expresso através da forma is, conforme os exemplos jogral, jograis, coronel, coronéis, lençol, lençóis, azul, azuis. A mudança morfonêmica aí é caracterizada então pela queda do L final e por ditongação. Em jogral, por exemplo, então nós temos a queda do L e acréscimo do is, ficando jograis. Coronel, coronéis, lençol, lençóis, azul, azuis. Quando os nomes terminados em L forem precedidos da vogal I, além da queda do L, ocorrem outras mudanças morfofonêmicas dependendo da tonicidade da vogal. Se ela for tônica, a crase, e se ela for átona, a dissimilação regressiva do I para o E e ditongação, conforme os exemplos fuzil, fuzis, fóssil, fósseis. Então, respectivamente, nós temos o fuzil, cai o L, acrescenta IS e junta-se os dois Is. E com fósseis, nós temos aí a queda do L, o I se transforma em E e aí o acréscimo da pluralização.
Ainda entre os casos de alomorfia foneticamente condicionados estão os nomes terminados em X e S, os quais, quando precedidos de vogal átona, não sofrem variação. Tórax, cutis são exemplos. Trata-se do alomorfe zero ou morfemas latentes, dado que a oposição singular plural só é recuperada pelo contexto. Este tórax ou estes tórax, a cutis ou as cutis. Finalmente, alguns nomes cuja vogal média posterior tônica, o O fechado, muda no plural o O fechado pelo aberto, de corpo, corpus, povo, povos. Trata-se de morfemas alternativos, no caso redundante, porque o plural já é indicado pelo morfema aditivo. É preciso lembrar também que o acréscimo do sufixo zinho e zito, tanto o substantivo primitivo quanto o derivado representam marca de plural. Fogãozinho, anelzinho, cãozito. As autoras dizem ainda que a simplicidade estrutural na descrição de números só é até certo ponto perturbadora pela possibilidade de variação sem nenhum condicionamento fonético dos vocábulos terminados em ão. Certo número deles forma o plural com o acréscimo do morfema S, todos os paroxítonos e um número pequeno de oxítonos, por exemplo, sótão, sótãos, cristão, cristãos. A maioria, e aqui também nós incluímos os aumentativos, além do acréscimo do S, apresenta alternância da vogal e da semivogal, balão, balões, ladrão, ladrões, valentão, valentões. Finalmente, o número reduzido apresenta, então, além do S, uma alternância da semivogal, como, por exemplo, em alemão, alemães, capelão, capelães. E é aí que a gente se confunde às vezes, não é? As autoras ainda observam que para alguns desses nomes não há ainda uma forma fixada de plural, definitivamente fixada, pelo menos. No entanto, como afirma o Matoso Câmara Júnior, aqui referenciado pelas autoras, essa variação livre não é tão frequente quanto sugerem longas listas de nossas gramáticas. Língua portuguesa é uma lindeza, não é para assustar não. São casos, assim, bem raros, na verdade, se considerar a gama total de palavras na língua. Muitas das formas que as gramáticas citam não existem realmente na língua corrente, são formas, digamos, fantasmas, como as autoras trazem, lançadas pelos gramáticos por motivos diacrônicos, ou seja, muitos anos atrás era uma forma que se usava na língua, hoje o uso corrente já aboliu. Ou seja, a língua portuguesa é muito mais lindeza do que as gramáticas fazem pensar. E hoje, então, nós abordamos a questão da flexão do número. Não esqueça de olhar o material de apoio publicado na página do Facebook que ajuda a entender melhor esta aula. Um abraço e até a próxima!